Adiciona grupo tem. Não, mas tem que chamar a Gil, pô. A Gil, É. Ela não tá ainda, tá indo? Fala boa noite, tá? Boa noite, gente. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar a nossa live. E vamos trocar essa ideia aí hoje sobre Boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar nossa live, aguardando um pouco a Bela Gil, para a gente poder dar início aí. Instagram de Bela Gil. Ixi, Bela. Tá ao vivo. Eu tirei, só pra deixar. Peraí, tá? Aqui, ó. Esse. Aqui. Já dei um oi. Olá, Bela. Tudo bem? Olá? Tudo bem, Gil? Está conseguindo ouvir? Um pouco. Travando. É. Oi, Oi. Bom, agora eu tô te ouvindo. Vamos lá. Se travar, tá a gente ouvindo? para. Tô. Ok. Vamos lá, para As ver se pessoas se a não. internet nos ajuda aí. Eu espero que sim. Gente, avisem aqui, porque tem pessoas dizendo que não estão me ouvindo. Aqui melhorou o sinal. Sim, aqui melhorou. Melhorou? Você está ouvindo bem agora? De repente eu tiro da internet e boto no 4G. Será que isso vai melhorar? Vamos lá. As pessoas, quando não der certo, as pessoas vão falar em algum momento. Ó, Beleza, tá dando. então vou lá. Beleza. Deixa eu dar uma boa noite a todo mundo, a todos e todas aí que está participando dessa live, né? Falar um pouco aqui com a Bela Gil sobre a função política da agroecologia. E antes disso, eu queria só me apresentar, falar um pouco. Eu sou Luciano Ferreira da Silva, eu sou assentado da Reforma Agrária, e sou agricultor, também agroecológico, participo da Rede de Agroecologia Paus da Mata e também do Movimento de Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas, que é um movimento de luta pela reforma agrária aqui do estado da Bahia. E moro no assentamento Doze Achões, que também é uma fortaleza do Cacau Cabruca, né? Pelo Slow Food, e a gente também trabalha com a parte de produção de hortaliças e frutas, e a partir do circuito também de comercialização. E também sou técnico agrícola e faço parte do projeto Circuitos Agroecológicos, que é uma plataforma
que trabalha com a parte da assistência técnica, extensão rural, mas as agroindústria, né, regulação de agroindústria, também a parte de crédito e da comercialização. Então, compreender que os agricultores, né, a agricultura familiar, ela precisa de várias ações multidisciplinar para poder garantir a sua sustentabilidade no campo. Então, um pouco esse o meu papel. E também o Circuito Agroecológico, ele visa, aqui no estado da Bahia, potencializar e fortalecer os agricultores em transição agroecológica ou que já são certificados. Então, esse trabalho tem uma integração com vários agricultores da Bahia. É um pouco isso. Queria falar um pouco, passar agora para Bela Gil, falar um pouco de você, Gil, para todo mundo, para a gente poder entender melhor. Tá bom. Bom, eu tô aqui primeiro porque eu sou todo tipo de trabalho, né, bem feito, em harmonia com a terra. Então, eu acho que a gente como uma forma da gente trazer um pouco mais esse mundo, esse universo, né, rural, esse universo da roça, esse universo da terra para o nosso prato. Porque quando a gente entende, né, da onde vem a nossa comida, como ela foi produzida, que tipos de insumos foram utilizados, bioinsumos ou venenos, né, o que a gente como que a gente pode, como indivíduo, né, melhorar não só a nossa saúde, mas a saúde do planeta como um todo, né, com as nossas escolhas alimentares. Então, eu acho que a minha visão, né, de alimentação saudável, ela está totalmente relacionada a isso, né? Eu sempre falo, não é uma comida saudável, não necessariamente é só aquela que vai fazer bem para o nosso corpo, né? Mas ela também precisa estar respeitando a terra, ela precisa estar valorizando o trabalho do agricultor, e por isso que eu gosto, né? E eu invisto o meu tempo, o meu dinheiro, o meu conhecimento nos alimentos agroecológicos, nos alimentos cultivados em ambientes, né, tradicionais, com conhecimentos tradicionais. Então, eu acho que isso é muito importante. Estar aqui falando com você, Luciano, que faz isso, né, na prática, porque eu também, toda vez que um agricultor, um produtor me chama para conversar, eu me sinto assim muito honrada, porque eu não tenho nem palavras para agradecer, né, o trabalho de vocês. Eu acho que é muito é fundamental, né? A gente consegue viver sem muitas coisas, mas a gente não consegue viver sem comida. Então, eu realmente quero agradecer o seu trabalho, o trabalho de muitos agricultores que enxergam, né, a terra não só como um meio de produção, né, diferentemente, por exemplo, de outros tipos de cultivo que só enxergam a terra como um meio de produção, extrai e exaure o solo e acaba com o solo, acaba com a terra e avança e desmata e vai mais e mais e mais, visando somente o lucro. Não, vocês têm, eu acho que é importante as pessoas entenderem que, né, a visão de uma alimentação, um cultivo, né, agroecológico, ele vai para além do lucro, nesse caso, né, do produtor. Vocês consideram a terra, né, não só como um meio de produção, porque obviamente sim, é necessário você ter a terra para produzir, mas também como uma forma vocês enxergam a terra como uma mãe, né? Como que tem algo que tenha vida, que precisa ser cuidada, precisa ser olhada, precisa ser também amparada. Então, vocês protegem a terra de muitas maneiras. Então, é basicamente isso, assim, a minha apresentação espontânea. que eu, Legal, Gil. em relação ao, né, trabalho de vocês, que é muito maravilhoso. Legal, muito bom. Gil, a gente sabe que o Brasil tem algumas situações que é muito complexa, né? A gente é campeão de uso de agrotóxico, tem problema sério com a questão
do desmatamento dos biomas, aí Amazônia, Caatinga e Cerrado, especificamente, tem sofrido muito com as ações de desmatamento, e isso tem levado também a sociedade vários problemas. E na sua visão, qual é a consequência desse modelo do ponto de vista e qual é a contribuição que a agroecologia pode oferecer para amenizar esses impactos, né? Bom, a consequência a gente já está vendo agora, né? Eu acho que, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo, ela também é uma resposta, né, da Mãe Terra para aquilo que o ser humano tem feito com ela, né? Assim, a Mãe Terra contra-ataca. E ela é tão maravilhosa, e ela é tão resiliente, ela é tão amorosa, que ela nos dá sinais né, e vem nos dando sinais, a gente que não estava enxergando, mas eu acho que agora realmente muitas pessoas que talvez estivessem um pouco, enfim, acho que eu posso dizer, estavam resistentes, né, a essa mudança, eu acho que hoje entendem como é necessária uma mudança no nosso sistema agroalimentar, no nosso sistema, enfim, alimentar, que não dá para ser mais baseado nesse sistema que, enfim, a gente vive hoje, que é o sistema capitalista, que, como eu falei, ele visa muito mais, né, o lucro, passando por cima de qualquer tipo de vida, né? Passando pela vida da terra, pela vida de seres humanos, pela vida da fauna, da flora e por aí vai. Então, eu acho que a consequência é essa, é o que a gente está vivendo hoje. Não tem jeito, a gente precisa mudar, porque vão vir mais pandemias se a gente não mudar a nossa forma de produzir, a consequência, né, desse sistema de produção é a fome, por exemplo, né? Esse sistema ele funciona porque ele não só não combate a fome, como ele é um dos principais fatores causadores da fome, porque a gente já tem comida suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas, somos 7 bilhões,8, temos comida excedente, porém um terço da comida a gente sabe, né, que é produzida é jogada no lixo. E também a gente tem ainda quase 1 bilhão, né? São 800 milhões de pessoas passando fome, que não sabem o que vão ter para o jantar, que não sabem o que vão ter para comer amanhã. Então, é um sistema que precisa de pessoas passando fome para ele poder se sustentar. O capitalismo ele precisa disso, porque uma vez que todas as pessoas estão bem alimentadas, todas as pessoas com o direito à alimentação, que está na nossa Constituição, tá? Isso é muito bom ser lembrado, que a alimentação é um direito. E então, quando a gente tem isso, as pessoas têm liberdade, né? Tem liberdade de escolher com que vai trabalhar, tem liberdade de escolher como quer plantar, como quer viver. Porém, uma vez que você limita, uma vez que você não dá essa oportunidade, esse direito para todos, as pessoas vão ter que trabalhar com o que tem, vão ter que comer o que tem. Se tem veneno, vão comer veneno. Se tem um trabalho que não dá nem para chamar de trabalho, mas tem que estar, enfim, trabalhando na lavoura em estado de semi-escravidão, vão fazer, porque, né, tem que comer. Então, o próprio sistema ele produz a fome para ser sustentado, entendeu? Tendo pessoas para serem exploradas para poderem acumular capital e tudo mais. Mas, enfim. Então, isso tem que mudar. E aí, respondendo sua segunda pergunta, que... Oi! Peraí, vem cá, olha, vem cá mostrar seu boné. Vem cá. Tá com vergonha, meu filho. Mas aí essa segunda pergunta era sobre, que eu falo tanto, Luciano, desculpa ainda por cima. Fala. O que você tinha perguntado de novo? Diante do cenário, qual o papel da agroecologia, né? Como é que a agroecologia pode ser? Tá bom. Obviamente, a agroecologia, nossa maravilha. Senta aqui, criança, por favor.
Então, a agroecologia, eu acho que ela... Peraí, deixa eu tirar ele daqui, senão não vai dar. Meu Tranquilo. Deus do céu. Vai pra lá. Nino, cadê seu pai? Vai pra lá. Muito obrigada. Aí, é porque hoje eu já tô, é a minha segunda live e esse menino fala: Tá. eu não aguento mais live, não quero que você faça live. Vai, Nino, pelo amor de Deus. Mas então, a agroecologia eu acho que tem um papel muito importante nisso tudo, porque é a agricultura a favor da vida, né? Ao contrário do... Não, peraí, Nino, olha só, olha pra mamãe. A mamãe tá trabalhando, não pode gritar, você pode ficar aqui quietinho, por favor. Ai, ai, ai. E aí, então, eu acho que é isso, assim, é a nossa forma de produzir que realmente vai colocar comida de verdade, comida saudável, comida sem veneno na mesa de todos os brasileiros. Eu acho que é a partir da agroecologia que a gente vai ter a democratização da alimentação saudável. Por isso que eu falo que quem tem a oportunidade de comprar... Não, agora eu não posso. Quem tem a oportunidade de comprar alimentos orgânicos, alimentos agroecológicos, conhecer os produtores da sua região, comprar diretamente deles, eu acho imprescindível, eu acho fundamental que as pessoas façam isso, porque eu vejo quase como que uma responsabilidade social, sabe? Quem tem essa oportunidade de fazer para fomentar esse tipo de agricultura, fomentar esse tipo de estilo de vida, né? A agroecologia vai muito além de um sistema de produção, né? Um sistema... É quase uma filosofia de vida, porque mostra também o cuidado em relação à divisão de trabalho de gênero, tem um respeito, né, muito maior em relação às raças, em relação enfim, é tanta coisa maravilhosa que a agroecologia engloba, que vai além da produção, né, sem veneno, da produção, enfim, mais harmônica com a natureza, que eu acho que as pessoas precisam entender o que é para comprar, para fomentar esse mercado, para que a gente possa reverter a questão. Porque daí a gente, né, terá que falar de política, porque a gente precisa de políticas públicas que incentivem a agroecologia, porque não é o caso que a gente tem no Brasil, né? O agronegócio ele ganha muito mais incentivos do governo do que a agroecologia, que não tem quase nenhum. A gente precisa de aporte técnico, a gente precisa de estudos, a gente precisa de incentivos fiscais e por aí vai. Então, eu acho que é esse. O papel da agroecologia é isso, dá para a gente mudar através da agroecologia para levar comida para a mesa de todos, mas o papel do indivíduo é muito importante enquanto o governo não faz nada e a gente fica aqui pressionando para fazer alguma coisa. Legal, Gil. Gil, também a gente tem percebido no Brasil que ao longo dos anos a gente também tem aumentado o número de redes de agroecologia, de organizações da agricultura familiar, de cooperativa de produção, que tem prezado muito pelos avanços também desse movimento agroecológico, embora tenha uma série de problemas que esses agricultores e que essas organizações passam, né, os movimentos sociais no Brasil, mas a gente tem percebido também que tem crescido muito essa preocupação da sociedade em relação à questão do alimento. E dentro da questão do alimento, a gente também percebe essa necessidade de cada vez mais as organizações estar ofertando esses alimentos para a sociedade. Mesmo com tudo isso que você já colocou, existem problemas de incentivo fiscais, existe problema de logística, mas também existe um esforço muito grande dessas organizações de estar chegando com o produto na cidade. E como você fala, né, não é apenas o produto que chega, mas é o modo de vida dessas famílias agricultoras que demonstra a partir do seu produto, do seu alimento, que produz para alimentar a sua população, as comunidades e as suas famílias, mas também oferece um alimento de qualidade, um alimento de verdade para a sociedade. Você tem visto na sociedade essa mudança também? Como é que você
percebe isso da sociedade urbana em relação à questão do alimento e essa preocupação também com a questão de saúde e do meio ambiente? Sim. Ó, criança, senta aqui, eu já falei mais uma vez, senão eu vou ter que tirar você do quarto, todo mundo vai ver você entrar de castigo ao vivo. Vai ser o primeiro castigo ao vivo do Instagram. Ó, você tá rindo, né? Eu acho que... Bom, você falou muitas coisas muito incríveis em relação à produção, né, agroecológica, que eu acho que engloba também não só a questão, enfim, nutricional do alimento, de ser um alimento, né, mais limpo, um alimento mais nutritivo, um alimento que a gente sabe que tem 100% das substâncias bioativas que a gente precisa para aumentar a nossa imunidade, porque hoje a gente sabe que imunidade é realmente algo muito importante para a gente combater o vírus e tudo mais, mas vai além, né? Que eu acho que eu queria puxar também esse gancho da questão da tradição e da cultura alimentar, né? Que o alimento agroecológico, ele enfatiza muito isso também, né? Você vai comprar um milho agroecológico, você sabe que, né, muito provavelmente aquela semente é uma semente crioula que passou de geração em geração na mão de muitas pessoas, e aí você está também de uma maneira, comprando um milho desse, por exemplo, você está combatendo o oligopólio, o monopólio de empresas de sementes, né, que fazem um grande mal, assim, que contribuem para a desigualdade social. Então é muita coisa incrível, mas enfim. Só porque eu estava ouvindo você falar, isso ficou na minha cabeça e eu queria colocar. Mas eu acho que, respondendo mais objetivamente, diretamente a sua pergunta, eu acho que as pessoas estão mudando, sim. As pessoas, principalmente, né, nessa pandemia, que as pessoas precisaram, de uma maneira ou de outra, olhar melhor para, enfim, o seu estilo de vida. Eu acho que a gente está vivendo... Hoje eu estava fazendo uma outra live com o Leonardo Boff, de quem eu sou, assim, uma grande admiradora e muito fã, e ele falou, eu acho que esse isolamento social, ele tem um nome, né? Tipo, é um retiro existencial para as pessoas. Colocou as pessoas num retiro existencial para a gente entender o que a gente está... Assim, por que a gente está aqui, o que a gente pode fazer para melhorar, como que a gente vai viver, a gente quer essa vida, a gente... Enfim. E eu acho que a alimentação virou um mote central nesse momento de pandemia, de isolamento social. Muita gente que não sabia nem ligar o fogão começou a cozinhar, e muita gente que, enfim, não tinha muita noção da onde vinha a comida ou o que era um alimento orgânico, começou a se preocupar com a qualidade daquilo que estava comendo. Então, eu acho que, sim, as pessoas estão mudando, as pessoas estão tendo mais informação. Hoje é claro, é óbvio, né? A Organização Mundial da Saúde fala dos perigos dos agrotóxicos para a nossa saúde, para a saúde das gestantes, para a saúde do feto, do bebê. Enfim, hoje já é claro, então as pessoas estão buscando uma alimentação mais saudável. Hoje também a gente já sabe que os produtos ultraprocessados, as bolachas recheadas, refrigerantes, coisinhas assim de pacotinho que tem aqueles milhões de ingredientes que a gente não sabe nem pronunciar o nome, contribuem para doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão, câncer, obesidade, por aí vai. Então as pessoas as pessoas têm esse conhecimento e agora o que falta é oportunidade para essas pessoas mudarem, porque conhecimento é maravilhoso, né? Conhecimento, enfim, hoje com a internet é muito mais fácil a gente ter, né? A gente ter, enfim, a gente está aqui conversando sobre isso, alguém que talvez nunca tenha ouvido falar sobre alimentos orgânicos saia daqui e fale, opa, quero uma cesta agroecológica a partir de agora. Porém, será que essa pessoa vai ter acesso a essa cesta? Então, o problema as pessoas estão mudando, né? Elas querem mudar, a intenção está aí, a intenção de mudança, que é muito importante, está aí. Porém, todas essas pessoas que querem mudar, ela tem a oportunidade de mudar? Ela vai poder comprar alimento orgânico, agroecológico? Ela vai ter alguém perto dela que entregue uma cesta agroecológica? Ou um centro de abastecimento que forneça um alimento desse? Talvez não. Para muita gente, isso não é uma realidade. Ela vai ter dinheiro para comprar? Talvez não, né? Então,
eu acho que o que falta agora, a gente já avançou na democratização da informação, mas a gente ainda não avançou na democratização do acesso, né? A gente precisa fazer com que todos tenham essa oportunidade de escolha. Legal, Gil. A gente tem visto essa necessidade, né? Acho que a pandemia, como você traz, ela trouxe muito. Oi, ai, você voltou, que bom. Deu uma travada aí. Deu, eu não ouvi nada que você falou. Tipo, a pergunta, se você fez alguma pergunta, eu não ouvi. Se puder Não, eu só repetir. estava falando um pouco dessa importância, Gil, que essa pandemia, né, como você traz, ela nos traz, de fato, essa reflexão, né? Acho que a gente começar a entender de onde vem o produto, né, quem o produziu esse produto, como é que esse encurtamento da oferta desses produtos é muito importante, porque ele chega mais fresco. Oi, agora eu tô ouvindo de novo. Eu tô ouvindo. Tranquilo. Tá, pode Então é falar. isso, eu acho que é um momento também de reflexão que a gente está vivendo e que nos coloca nesse momento assim, importante para a sociedade refletir a importância também da agricultura familiar, a importância do alimento saudável e, além disso, a economia local e territorial, né? Porque assim, não é apenas o trânsito do alimento, não é apenas o trânsito do alimento, mas é também a geração de renda que vai para as comunidades, que vai para essas famílias e que possibilita que essas famílias possam continuar seu modo de vida no campo, né? Então, gerando renda, gerando economia e possam dar conta também da superação da miséria, da fome no país. Então, assim, é um papel assim importantíssimo e de mão dupla, né? Da sociedade que está no campo, mas também da sociedade urbana, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é isso, as pessoas têm que entender que a gente vive em sociedade, né? E assim, quem não planta, tem alguém plantando, né? Tem aquela frase maravilhosa, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. E hoje eu vi uma que eu também achei muito boa, que eu falei, mas só janta. Aí alguém escreveu nessa live que eu estava fazendo. Se a roça. Não. Se o campo não roça, a cidade não almoça. Eu falei, aê, maravilhoso. Então é isso, ó, pessoal. Legal. Se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não roça, a cidade não almoça. E então a gente precisa entender que essas pessoas também precisam de apoio, né? Estão ali trabalhando, sobrevivendo e produzindo a comida que chega na nossa mesa. 70% da comida que chega na nossa mesa, né? Da comida de verdade, os nossos legumes, verduras, feijões, vem da agricultura familiar. Então, a gente precisa apoiar esse estilo de agricultura, né? Principalmente a agroecológica, que engloba, né, o orgânico né, a comida limpa, a comida sem veneno,
Porque são eles que nos alimentam. Então, eu acho que as pessoas têm que entender a sua responsabilidade, que eu coloquei antes, né? Quando eu falei, eu acho que é quase uma responsabilidade social você ter a oportunidade de comer alimentos orgânicos, de consumir esses alimentos, né? De realmente comprar, ir atrás desses alimentos, porque isso vai fomentar essa economia, né? Vai dar renda para esses produtores, essas famílias, inclusive conseguirem permanecer no campo, porque hoje também estar no campo e permanecer no campo é um ato de resistência, né? Então, a gente pode contribuir para isso. E eu acho que também essa pandemia mostrou como que a gente só vai conseguir evoluir e sair dessa para melhor com palavras de ordem, né? Que para mim são palavras de ordem do momento. União, cooperativismo, coletivismo e muita solidariedade, mas eu acho que a cooperação é o mais importante. Então, assim, a gente está na cidade, mas a gente pode fazer o nosso papel para ajudar as pessoas que estão no campo, permanecerem no campo, se alimentarem bem e produzirem alimentos maravilhosos para a gente também. Então, essa é a minha visão. Ok. É isso, Gil. E aí, assim, a gente também tem a gente também teve um problema, assim, a nível de Brasil que afetou diretamente a população do campo, principalmente, né? Que é essa questão do recuo nas políticas públicas relacionada à agroecologia, mas também à terra e território, né? Então, a gente viu uma extinção, praticamente a extinção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, né? A gente, por outro lado, também a gente viu a FUNAI também sendo esvaziada, viu a Fundação Palmares, e aí agora também uma forte ação relacionada à questão do IBAMA. E, por outro lado, também a gente compreende de que isso tudo estava alocado também em um ministério importante, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuidava das políticas públicas, né, da agroecologia, mas também cuidava da assistência técnica e extensão rural nacional, cuidava do PRONERA, né, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que tem um papel fundamental na formação de jovens agricultores de todo o Brasil. E, por outro lado, também essa falta de incentivo para os programas de aquisição de alimento, para o Programa de Alimentação Escolar, o PENAI, o Ecoforte. Então, todas essas políticas elas foram praticamente extintas no contexto nacional. E a gente, uma hora ou outra, me parece que as pautas que estão ligadas ao campo ficam muito no campo, né? Então, assim, como também a gente pode evidenciar essas pautas que estão diretamente ligadas ao campo, mas que, na verdade, ela tem a relação direta com a cidade, né? Ela tem a relação direta com as populações, que as pautas que estão ligadas à terra, território e também os povos das águas e da floresta. Então, como também a gente, enquanto sociedade, precisa também estar pautando isso. E qual a sua opinião sobre isso? O que é que você enxerga sobre esse dilema? Eu acho que é fundamental, né, a gente estar a par dessas políticas, principalmente se você trabalha com comida, né, com alimentação escolar, com gastronomia, culinária, enfim. Porque eu acho que é nosso dever também como cidadão, né, a gente apoiar aquilo que é necessário para o nosso trabalho, para a nossa existência. Por isso que, né, eu acho que não são todas as pessoas que vão se interessar sempre pelos mesmos assuntos, por isso, né, somos diferentes, diversos, isso. Mas eu acho que quem trabalha com isso deve se inteirar sobre essa questão, né? Você tocou em políticas públicas que são fundamentais e que estão fazendo muita falta agora, por exemplo. O PAA é um exemplo maravilhoso que você deu, que hoje poderia estar salvando vidas, né? Para quem não sabe, é o Programa de Aquisição de Alimentos, no qual o governo compra
o produto de produtores, né, rurais, de agricultores, garantindo a renda dessas pessoas, né, garantindo a sua sobrevivência na terra, garantindo aquela colheita e dando esse alimento para famílias que precisam, né, que estão em situação de vulnerabilidade ou que estão passando fome. Então, é um programa que, nessa pandemia, poderia estar realmente salvando vidas, tirando pessoas da fome. E não só tirando pessoas da fome, como fazendo com que pessoas que estavam numa situação ok de vida não passassem fome. Porque o que a gente está vendo hoje, né, eu acho que uma das marcas dessa pandemia é a fome, né, para muita gente que desconhecia isso. Né? Muita gente hoje está passando fome que nunca passou na vida. Então, é um programa que está fazendo muita falta. O CONSEA, o PAA, o PENAI, são programas que, enfim, o CONSEA extinto, o PAA e o PENAI perdendo muito valor, né, muito dinheiro, tanto que a ANA, a Articulação Nacional da Agroecologia, junto com várias entidades e tal, fizeram, né, uma campanha pressionando o governo para liberar dinheiro para o PAA. Então, eu acho que, assim, se você trabalha com isso, né, se você se interessa pelo assunto, eu acho que é fundamental você entender o que está acontecendo e pressionar. Então, a minha resposta para você, né, como que o assunto não fica só no campo? Como que esses assuntos não vão ficar só no âmbito rural? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu sou uma pessoa que, felizmente, consegui, não sei exatamente ainda como, mas não só falar de comida na TV, mas falar de gastronomia no âmbito geral, né? Assim, no sentido mais geral da gastronomia, falando desde, né, da ponta assim, do agricultor, a questão cultural e nutricional e tudo mais, enfim, numa rede de televisão, e isso. Então, acho que pessoas que têm esse poder de comunicar, esse poder de articular, deve estar colocando isso na pauta, né? Porque a gente vê aí, eu lembro que anos atrás, eu não lembro, acho que foi 2015 ou 2015, teve uma votação sobre uma consulta pública em relação a um agrotóxico que queriam liberar no Brasil. E aí o pessoal da Abrasco, na verdade, entrou em contato comigo e falou: Bela, a gente precisa muito do seu apoio nisso. E eu fiz um post no Facebook falando: gente, a consulta pública está acontecendo, a gente não pode deixar esse agrotóxico ser liberado, vamos votar contra. E aí tinha tipo um dia, menos de 24 horas para a votação acabar, e estava, né, enfim, o agrotóxico estava ganhando, digamos assim, e conseguimos revirar isso. Então, assim, com um post, um clique meu, a gente conseguiu fazer com que um agrotóxico não fosse liberado no Brasil. Então, acho que isso é muito importante, isso é muito interessante. Então, eu sempre, né, quero conversar e falar sobre isso em todos os lugares, meios, né, de mídia que eu tiver, na TV, rádio, internet. Eu acho que é fundamental, mas eu acho que as pessoas precisam se interessar por isso. E eu acho que estão se interessando. Primeiro a gente começou com a qualidade dos alimentos, agora elas querem saber aonde são produzidos, de que maneira, se tem trabalho escravo ou não. E eu acho que, por último, vai ser, então tá, e a qualidade de vida das pessoas que vivem no campo, né? Quero enfim, poder contribuir para isso. E aí a gente vai conseguir mudar, mas eu acho que é através de informação mesmo. Informação e debate, isso que a gente está fazendo aqui. Legal, Gil. Como você falou, você é uma atuante assim, do Alimento de Verdade fantástica, né? A gente tem acompanhado e sabe do seu trabalho, tanto aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. E para nós também é um motivo de orgulho ter uma pessoa como você, que tem um programa de TV, que consegue evidenciar isso, né, e influenciar também a sociedade, no sentido de que
de trazer essa temática para a pauta da sociedade, né? Então, assim, para nós também é um motivo de orgulho ter pessoas como você também que desenvolve esse papel e faz também essa defesa, né? E dentro dessa estratégia também, e aí do seu trabalho que você desenvolve, dos espaços que você discute e também se aproxima, como é que você tem enxergado? Porque assim, a gente fala do alimento de verdade, o alimento saudável, mas a gente não pode perder essa dimensão de também trabalhar a questão da educação, né? Então, assim, a criança de 2, 3, 4, 5 anos, ela também precisa começar a conhecer isso, né? Começar a entender o que é o alimento, entender o que é possível, o que é bom para a saúde, o que é que não é bom para a saúde. Então, eu acho que esse também é um desafio que a gente também tem trabalhado e eu acredito que é necessário se fazer, que é também de trabalhar isso nas escolas, né? Como é que essa temática do alimento saudável, da comida de verdade, também ela vira um processo também educacional da sociedade, né? Então, assim, você acha que isso é importante do ponto de vista social e, ao mesmo tempo, também da gente poder ir construindo uma sociedade que possa pensar no alimento com um olhar diferenciado e que, ao mesmo tempo, também entenda que o alimento ele é saúde, né? E também, quando a gente investe no alimento de qualidade, a gente também deixa de gastar com problema de doenças e deixa de encarecer o SUS. Então, assim, como é que você vê esse contexto também na sua realidade enquanto apresentadora, mas também como ativista do alimento de verdade? Eu acho que você, Luciano, você fala coisas maravilhosas que eu poderia ficar aqui só ouvindo também, porque concordo plenamente. Então, isso que você acabou de falar em relação a você investir em alimento, investir em comida saudável, você estar investindo em saúde. Então, isso não, eu acho que não são só as pessoas, enfim, indivíduos, consumidores que precisam entender isso, mas principalmente o governo precisa entender isso. Quando falam assim, não, mas os gastos com educação alimentar, se for implementada nas escolas, vai ser um absurdo. Como se fosse assim, gastos, né? Assim, você não está gastando. E, inclusive, o dinheiro, né, não é seu, o dinheiro é nosso, que a gente paga imposto. Então, assim, você está, na verdade, só redistribuindo o dinheiro e botando ele no lugar certo. Se você fizer isso, investindo na saúde das pessoas, porque você depois não vai ter que gastar com o SUS, né? Por exemplo. Então, assim, só fazendo esse parênteses em relação a isso, que eu acho que é uma fala que precisa ser dita, na verdade, não só para os consumidores, mas sim para pessoas em posições de tomadas de decisão, né? É muito importante entenderem que não existe gasto com alimento agroecológico, com produção agroecológica, com alimento saudável, com comida de verdade. Existe investimento e redistribuição do nosso dinheiro, que era para isso que eu queria que fosse, né? E não para... outro dia eu li um artigo, 20 centavos, né? Que eu pago 20 centavos da latinha de refrigerante, sou eu que pago. Eu, você e todo mundo porque o governo ele subsidia, né? Ele dá incentivos fiscais e ele também ele isenta de tributos a produção de refrigerante no Brasil, lá na Zona Franca de Manaus. Então, enfim, muita coisa errada, Luciano, pelo amor de Deus. A gente tem muito trabalho pela frente. É verdade, Gê. Mas aí, eu até esqueci... Não, a questão da educação alimentar. Porque é muita coisa para falar e você, né, toca em assuntos assim que você vai falando, aí tem vários pontos para a gente falar, então eu vou me perdendo, mas eu já voltei. E aí, em relação à alimentação, educação alimentar, eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso também, porque existe no Brasil uma questão que eu chamo de má alimentação estrutural. A má alimentação no Brasil, ela é
também, né, cultural, ela também é social, ou seja, ela está enraizada e ela é estrutural. Por que eu falo isso? Porque ainda existe um preconceito muito grande em relação à alimentação saudável para as crianças, né? Eu já sofri muito bullying virtual, né, por alimentar os meus filhos de maneira, enfim, saudável, fazendo as lancheiras deles em casa para levar para a escola e tudo mais. E isso, eu acho que só enfatiza, né, o fato de que as pessoas ainda não estão preparadas para entenderem que comida de criança é comida de verdade. Arroz, é feijão, é legumes, é verduras, são frutas. Não necessariamente são besteiras, sabe? E a gente ainda tem no nosso, não sei, inconsciente coletivo de que comida de criança é sinônimo de besteira. E aí tem uma frase que eu gosto de repetir sempre, que eu falo assim, um adulto que tá, né, cortou o açúcar, por exemplo, da dieta, todo mundo fala, né, chega numa roda e fala, pô, galera, cortei o açúcar, tô me sentindo muito bem e tal, todo mundo, ei, maravilha, vai nessa, pô, você tá incrível e tal. Aí uma mãe chega assim, alguém oferece, sei lá, um brigadeiro para criança de 2 anos, 1 ano e meio, a mãe, não dá não, porque eu evito açúcar, para ele é muito novo e tal. Aí já vem, mas coitadinha dessa criança. Essa criança vai virar uma revoltada quando crescer. Mas, assim, isso daí é terrível. Você está sendo uma mãe péssima, vai traumatizar a criança pro resto da vida. Deixa ela ser feliz, deixa ela comer, deixa ela... E aí, essa é a hora, esse é o momento dela ser feliz. Depois ela não vai poder comer mais. Aí você pensa assim, por que um adulto que está evitando o açúcar, está se alimentando bem, as pessoas dão parabéns, e uma criança, uma mãe que está tentando, ou um pai, enfim, porque isso também é outra história, o responsável da criança evita o açúcar na alimentação dela e é chamada de terrorista, né? Não, tá fazendo terror, a criança vai virar revoltada. Eu acho isso um absurdo, né? É um absurdo, mas se a gente parar para pensar, é da nossa cultura, Você pensa em festinha de criança, né? Você pensa nas besteirinhas de criança. Você fala, quando um adulto está comendo, né, só besteira, hoje mesmo na pandemia, as pessoas falam, meu paladar virou um paladar infantil, que é só comer besteira, coxinhas e empadinhas e bolachinhas e brigadeiros e tal e tal. Isso tem que mudar, as pessoas têm que começar a enxergar comida de criança como comida de verdade, porque isso é um investimento que você está fazendo para a vida dela, né? Ela vai ter, comendo bem, ela vai ter saúde, mais saúde, né, para o resto da vida. Ela não vai ter que ser essa pessoa que vai ter que se reeducar quando crescer. Vamos educar a criança, né, a se alimentar bem, para não ter que reeducá-la, né, no futuro. Então, eu acho que essa é a minha visão, assim, da questão, pelo menos nutricional e de saúde, em relação à educação alimentar. E eu acho que isso deveria estar nas escolas, com certeza, porque, para além da questão nutricional, eu acho que aí vem uma questão de empatia, assim, se você é criança e aprende a cozinhar, se você é criança e aprende a comer bem, você vai fazer isso com os pés nas costas quando, enfim, sair de casa, por exemplo. Você vê hoje adolescentes ou jovens adultos saindo de casa sem saber fritar um ovo, sem saber fazer um arroz, sem saber fazer um feijão. Eu me incluía nisso, nesse conjunto de pessoas. Por quê? Porque a cozinha era algo, né? Não entra aqui, cozinha não é lugar de criança. E aí, se você abre esse universo para a criança vai achar aquilo muito prático, não vai achar assim, fazer um feijão é um parto fazer um feijão. Não, a pessoa vai fazer o feijão de boa, porque, cara, para ela que nem, sabe, ler, para ela que nem escrever, fazer uma conta, para ela vai ser algo, né, útil, fácil, prático. Então, eu acho que tem essa questão, né, de que vai tornar a culinária e o universo alimentar muito mais fácil. E a terceira questão é que... A terceira é a última, tá, Luciano? Pode me cortar também. Tranquilo. Vamos no tempo. Tá bom.
A terceira, porque eu também queria deixar um tempo, quer dizer, eu não, né? Eu estou aqui sendo convidada e já entrando no lugar de apresentadora. Mas para você falar, né, depois um pouco mais, enfim, das coisas que vocês produzem e tal. Mas, enfim, a Certo. terceira questão é que eu acho que a gente, quando mostra para as crianças, por exemplo, ensina, não só todo o universo da culinária, mas aí incluindo horticultura, jardinagem, né, plantação, a criança ela vai se sentir muito mais íntima, não só da comida, mas também da natureza. Ela vai se sentir mais íntima vai ser mais conhecedora, né, da flora, vai ser mais conhecedora das árvores, das plantas, e isso faz com que ela tenha um sentimento maior de cuidado e carinho com aquilo. Uma criança que reconhece uma árvore, ela vai olhar, isso aqui é uma mangueira. Ela vai querer derrubar a mangueira, entendeu? Ela tem existe, acho que uma empatia muito grande, sabe? E então eu acho que a educação alimentar é isso, ela transforma muito a vida de um pequeno cidadão para se transformar num ser humano muito maravilhoso com esses três, acho que por aí, assim, na questão nutricional, mas também na questão de saber cozinhar e achar aquilo muito mais prático obviamente, optar por fazer a própria comida do que estar só comendo produtos ultraprocessados e ter conhecimento das plantas. Então, acho que isso é fundamental. Se a gente tivesse isso na escola, e o nosso futuro estaria garantido. Mas, enfim, não é o caso. É isso, Gil. Acho que lutar pelas hortas nas escolas, né, lutar por essa interação também das crianças para criar esse sentimento de pertença a partir do alimento e a partir daquilo que saber de onde vêm os alimentos é muito importante para dentro da fase inicial. Então, assim, eu acho que é um tema também importantíssimo e como a agroecologia ela tem uma visão holística, então ela nos proporciona também a trazer esse tema também da alimentação e a partir também da geração, né, da criança, dos jovens e adolescentes, para dentro desse cenário maior, que é da alimentação saudável. Né? E aí, o tempo passa rápido, né? Então, a gente tem que correr. Mas, assim, tem uma pergunta que é muito legal e também, e você tem sido importante também nesse processo, que é, além dessa diversidade de redes de agroecologia que tem no Brasil, das organizações, da ASA, enfim, de várias organizações, dos movimentos sociais, de luta pela reforma agrária, os indígenas, quilombolas, foi criado também, recentemente, em novembro, né, o Instituto Brasil Orgânico, que você é vice-presidente. E queria que você falasse um pouquinho do Instituto e qual de fato, são o que é que ele está propondo para a sociedade, propondo para o conjunto da sociedade brasileira, mas também buscando também essa interação também com as organizações do movimento de agricultura. Voltou? Voltou. Tá bom. Que ótimo, maravilha. Então, o Instituto, eu tenho assim, na verdade, não tenho nem palavras para agradecer ao Rogério e a toda a turma do conselho de diretoria por me indicarem para vice-presidente do Instituto. Eu sou muito grata a todos e todas, porque também temos muitas mulheres poderosas lá dentro. E o trabalho do Instituto, ele é bem recente, foi criado dia 3 de outubro do ano passado, nasceu, né, 3 de outubro do ano passado, dia do aniversário da Ana Maria Primavesi, que se foi, mas enfim, é uma grande... a mãe da agroecologia, né, aqui no Brasil. E maravilhosa. E o objetivo do Instituto
E muitas pessoas desse movimento estão no Instituto, né, como conselheiros, como diretores regionais, são pessoas muito importantes para a contribuição, na verdade, pessoas que realmente fizeram o movimento orgânico acontecer no Brasil. Então, apesar de terem suas próprias instituições, próprias entidades, eles estão todos se unindo. Voltou. Tá, maravilha. Então, essas pessoas se juntaram para realmente construir um Brasil 100% orgânico de fato, né? E aí o papel é apoiar. Tem tem três. Assim, a gente é constituído de um. A gente está em cima de um tripé, digamos assim, que é a gente tem políticas públicas estando ali, né, perto. Aumentar a melhor distribuição dos alimentos, o acesso ao alimento saudável, falar de educação alimentar. Então, isso também é muito importante. E então tem o advocacy, que é esse ativismo muito forte, o setor de alimentos e mercados, e também a questão técnica, né? Que a gente precisa dar suporte para os agricultores para fazer uma transição. Um agricultor que hoje é convencional, quer se tornar um produtor orgânico, ele tem muitas dificuldades, né? Tem a dificuldade também de financiamento, uma dificuldade financeira, mas muitas vezes uma dificuldade de conhecimento técnico mesmo, aquele que aprendeu desde cedo a produzir com agrotóxicos, do nada você fala, não precisa de veneno, a pessoa vai falar, tá, mas como? Né? Como é que eu vou fazer isso? Então, existe também essa assistência, né? Para esses produtores, técnica, né, de tecnologia, de conhecimento, de estudos. Então, é um instituto assim, muito abrangente que vai fazer. E também outra questão que eu acho muito importante a gente fala bastante de apoio aos NEAs, né? Que são os núcleos de estudos e pesquisas agroecológicas nas faculdades, porque isso é muito importante. As pessoas hoje saem da faculdade de nutrição, muitas vezes, sem saber o terror que é o agrotóxico para a saúde, entendeu? Muitas vezes sai um agrônomo sem saber que existem alternativas agroecológicas para a produção. Então, isso é bem... Voltou. Legal, Gil. Parabéns. Eu acho que você e Rogério Dias têm aí essa missão de dar continuidade a essas ações, e como a gente falou do nosso tema, né? Nosso tema é a função política da agroecologia, e a gente entende que esse instituto ele vem para somar nesse sentido, entender até que ponto a gente precisa também influenciar nas decisões políticas para a gente, de fato, garantir uma possibilidade real de cada vez mais ter alimento saudável, cada vez mais ter um país mais inclusivo do ponto de vista da alimentação, mas também da sociedade brasileira, né? A gente está chegando ao final, né, Gil, da nossa live, né? Infelizmente. Infelizmente, mas quero agradecer muito, Gil, assim, a sua disponibilidade. A gente sabe que você tem uma agenda extremamente complexa, mas agradecer muito por esse momento e por também essa disponibilidade que você se dispôs aqui a participar dessa live dos circuitos agroecológicos. A gente fica muito, muito agradecido, e em nome também dos agricultores, em nome também das organizações, da Rede de Agroecologia Paus da Mata, do Movimento SETA,
das diversas organizações aqui da Bahia e do Brasil. A gente fica muito grato por esse trabalho e, ao mesmo tempo, também por você fazer parte também dessa luta, que é uma luta árdua, mas que traz para nós bons resultados, né? Então, assim, a gente também fica muito feliz com isso. Queria também reservar um tempo para você falar um pouco fazer um pouco desse fechamento, né, da nossa live, mas a princípio agradecer muito por a sua disponibilidade.